Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você está chegando através desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para mais um vídeo, hein? Vídeo básico, mas já começou com uma questão muito, mas muito difícil. Algumas pessoas aí com certeza já decorou a resposta, mas não entende o porquê. Então a gente vai tentar explicar o porquê. Eu estudei bastante aqui, vamos ver se eu consigo explicar o porquê da resposta, beleza? Vamos ler a primeira pergunta, daí a gente responde ela no final, tá? Deixar passar corrente, mas oferecendo uma oposição à passagem da corrente elétrica, chamada reatância capacitiva. Reatância capacitiva, nesse caso aqui, nada mais é do que a própria resistência, tá? É a oposição, né? A resistência é a oposição. Aqui, no caso do capacitor, é chamado de reatância capacitiva, que seria uma resistência, tá? A oposição, ela dá uma segurada, que varia em função da capacitância e da frequência. Anotem uma coisa nessa frase, frequência, tá? A gente vai tratar ela daqui a pouquinho, frequência. Fazendo com que o capacitor funcione como um filtro, refere-se a um, né? A gente já descarta duas, transistor e duas, né? Transistor de junção simples e transistor bipolar, porque a gente está falando de capacitor, tá? Então a gente tem aqui capacitor de um circuito de corrente contínua e capacitor de um circuito de corrente alternada, tá? Então a C e a D a gente já elimina, né? Porque não é capacitor. Tem uma palavra na pergunta que já te ajuda muito, né? Mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Aqui eu deixei a imagem de um capacitor aqui embaixo, né? Explicando como funciona um capacitor. Ele tem duas placas metálicas, tá? Duas placas metálicas, essa de um lado e essa aqui do outro lado. Ela pode ser de alumínio, de cobre, né? É duas placas metálicas, tá? E no meio, aqui esse amarelo é um dielétrico. O que é um dielétrico? Não passa corrente por ele. Ele pode ser feito de papel, de borracha, de plástico, de cerâmica. Não passa corrente por ele, certo? Não passa corrente pelo dielétrico, pelo amarelo. Então o que acontece com o capacitor? A corrente chega de um lado e não passa para o outro lado. Essa corrente que está desse lado aqui, ela não passa para o outro lado. Isso é fato, tá? Isso é fato. Dá para apagar isso aqui? Primeira vez que eu estou usando isso aqui. Entendeu, rapaziada? Um capacitor funciona assim. A corrente que chega de um lado, ela não passa pelo outro lado, pro outro lado. Existe uma parede, né? Existe uma parede de um lado para o outro, separando. Ah, mas o capacitor no circuito lá, ele vai acender um fusível. Ou vai acender uma LED, vai acender alguma coisa. Ele funciona assim. Vamos explicar na próxima imagem, tá? A gente vai carregar um capacitor. Próxima imagem, a gente tem um capacitor aqui de corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque é uma pilha. A gente sabe que pilha é corrente contínua, tá? A corrente que flui apenas em um sentido, tá? Então aqui tá no padrão americano, né? Que vai aqui, ó, do negativo para o positivo, tá? Então o que acontece? Aqui a pilha, ela tá enviando a carga negativa e a carga negativa está ficando nessa parede aqui do capacitor, tá? Na primeira parede do capacitor. Lembrando que tem um dielétrico aqui. Então a carga negativa não passa para o outro lado. Não passa para o outro lado. O que acontece nesse caso, tá? O que acontece nesse caso? Explicando de um jeito simples, tá? Tem uma imagem que eu deixei no canto aqui, ó, que ela faz muito sentido nessa hora. Os opostos se atraem, tá? Positivo e negativo se atraem, porque são opostos. Os iguais se repelem, tá? Quando são iguais, se repelem. Vai cada um para um lado. Então o que acontece aqui? Uma pilha está enviando carga positiva de um lado e negativa do outro, certo? O capacitor, ele vai ficar carregado de positivo de um lado e negativo do outro. Igual tá aqui, tá positivo de um lado, da esquerda, e negativo do lado da direita. Os opostos se atraem. O que acontece? Eles vão ficar aqui tentando passar para esse lado. Eles vão ficar tentando passar, mas não conseguem, porque existe a parede. Existe uma parede que não deixa o positivo ir para o negativo, nem o negativo ir para o positivo. Eles ficam ali atraídos
mas dividido por uma parede. Igual um namoro à distância. Eles são apaixonados um pelo outro, mas não conseguem se encontrar, tá? Porque existe uma parede que divide, beleza? Isso daqui é no capacitor de corrente contínua. Ah, mas como que ele funciona para acender uma lâmpada? Por exemplo, eu tenho que tirar a pilha e colocar uma lâmpada. Porque daí eles vão ter outro caminho para seguir. Vamos apagar isso daqui e dar um exemplo mais, tá? Então vamos lá, vamos explicar como que ele funciona acendendo a lâmpada. Vamos dizer que aqui sai uma perninha. Eu vou desenhar uma lâmpada aqui bem bonita. Uma lâmpada bem bonita. Uma lâmpada daquela jeito bem bonita. Uma lâmpada aqui, bem bonita, beleza? A pilha, ela vai carregar o capacitor, certo? Encheu aqui, encheu de carga positiva de um lado e encheu de carga negativa do outro, certo? Encheu. O que que acontece? Nesse momento, o capacitor está carregado. Eu vou abrir o circuito da pilha, quer dizer, não vai ter mais esse caminho. Não vai ter mais esse caminho. Essa corrente que está aqui, o positivo e o negativo, vai encontrar o que? Outro caminho. E ele vai esvaziar aqui o capacitor, né? Vai descarregar o capacitor, acendendo a lâmpada. Tá? Acendendo a lâmpada. Daí ele descarrega, ele zera. Daí eu ligo a pilha de novo. Ele vai lá, vai carregar o positivo de um lado, negativo do outro e vai carregar a pilha de novo. Beleza? Esse daqui é o capacitor de corrente contínua. Capacitor de corrente contínua, ele funciona como se fosse um circuito aberto. Porque eles são separados por uma parede, certo? Já ficou bem explicado isso, eles são separados por uma parede. Essa parede é impenetrável, tá? Não tem como a carga negativa de um lado passar para o outro lado, porque essa parede é impenetrável. Então o negativo que está daqui não vai conseguir vir para cá, ele tem que achar outro caminho. Normalmente o outro caminho é uma lâmpada, é um LED, é um componente elétrico lá que precisa de carga. Então você consegue descarregar o capacitor em outro equipamento, tá? Então num circuito simples, o capacitor funciona como se fosse um circuito aberto em corrente contínua, tá? Vamos falar de corrente alternada, que é a pergunta, que é um pouquinho mais diferente, né? Capacitor de corrente alternada. Eu aproveitei a mesma imagem e fiz uma edição aqui, removi algumas coisas aqui, coloquei aqui o símbolo de corrente alternada. Corrente alternada, se vocês lembram, isso daí também vocês têm que estudar, ela funciona como o quê? Frequência, certo? Positivo, negativo, ela vai e volta, né? Ela funciona como frequência. Lembra lá da pergunta, o que que tinha escrito na pergunta? Frequência, né? Eu falei que estava escrito frequência. E a corrente alternada, ela trabalha com frequências, né? Frequências por segundo. E o capacitor de corrente alternada, ele vai utilizar essa frequência a seu favor. Porém, ele continua impenetrável. Ele continua impenetrável. Mas agora começa a funcionar isso aqui, ó. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. O capacitor de corrente alternada, as paredes dele são variadas, tem positivo e negativo. Por quê? A corrente alternada ela vai e volta, então na mesma linha ali tem positivo e negativo. Tá? O que que acontece? Quando chega um negativo numa parede, chegou um positivo aqui, ó, um positivo numa parede do capacitor, positivo. O que que ele vai fazer? Ele vai, ó, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Quando chega um positivo na parede do capacitor, do outro lado sai um positivo, ele joga o outro positivo para a linha, tá? Ele joga o outro positivo para a linha. Ah, mas chegou o negativo daqui vai sair, tá? Então, assim funciona, explicando bem simples. Capacitor de corrente alternada. Como ele vai e volta, o que que acontece? Ele fica jogando carga positiva, carga negativa, né? Ele fica jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso, o capacitor não funciona mais como circuito aberto. Por quê? Porque os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então toda vez que chega uma carga negativa de um lado do capacitor, sai uma carga negativa do outro lado. Então ele passa. Você pensa que passa, né? Na verdade é outra carga positiva, né? Quando chega uma carga positiva, outra carga positiva que estava ali esperando, ela sai. Ela continua o circuito, tá? Então ele não funciona mais como circuito aberto. Ele funciona como uma resistência. Por isso o nome de
reatância capacitiva. Ele não funciona mais como circuito aberto. O fio aqui não está rompido, mas ele funciona como uma resistência. Daí o nome de capacitância, ou reatância capacitiva, tá? Então toda vez que chega um positivo de um lado, sai um positivo do outro. Toda vez que chega um negativo de um lado, sai um negativo do outro. Então a corrente continua funcionando no seu sentido normal, só que com uma certa resistência, tá? Então vamos lá para a pergunta. Deixa eu voltar lá para a pergunta. Deixa passar a corrente, mas oferecendo uma oposição à passagem da corrente elétrica, chamada reatância capacitiva, que varia em função da capacitância e da frequência. Lembra da frequência? Quem tem frequência? Quem tem frequência é a corrente alternada, tem frequência. Então aqui você já mata também a pergunta, tá? Então qual que é a resposta? Capacitor em um circuito de corrente alternada. Se fosse capacitor em um circuito de corrente contínua, ele ia funcionar como um circuito aberto, tá? O símbolo dele, do capacitor, é assim, ó. É um circuito aberto, aberto. Ah, mas como ele funciona, eu já expliquei. Como ele funciona quando tem outra perninha ligando para uma lâmpada aqui, ó. Ou alguma coisa que consome ele, entendeu? Ficou bem explicada essa parte, né? Eu espero que... Vamos lá. Um circuito elétrico com 4 resistências em série. Essa daqui é muito simples. Eu coloquei aqui mais para... porque é muito simples. Não tem o que fazer. Tomare, eu torço que caiam 20 questões dessa para vocês na prova, tá? É um circuito elétrico com 4 resistências em série, medindo 10 ohms. Cada terá uma resistência total de... Lembrando, quando a resistência está em série, soma-se a resistência, tá? Então aqui é 40 ohms. É só fazer 4, né, vezes 10, né? Na verdade soma 4 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 4 vezes 40 ohms. Não tem segredo também, tá? Então é bem tranquilo. Tem vídeos de eletrônica básica no canal aí, tem de monte. Então assistam, tem lei de ohms, tem todas as fórmulas lá. O que o pessoal sempre pede, né, sobre helicóptero, caiu aqui, calhou de cair no simulado que eu estava fazendo algumas perguntas de helicóptero, então eu trouxe aqui para vocês. Controle do rotor de cauda. Rotor de cauda de um helicóptero. Deixa eu tirar essa caneta aqui que está me atrapalhando. Controle de um rotor de cauda de um helicóptero é comandado pelo... Daí vamos lá. O verde é o cíclico, tá? Aqui no desenho aqui, ó, o verde aqui, ó, o cíclico, né? Vem o cíclico, aqui ó, o cíclico, as hastes de comando, comandando aqui, né? É a cross plate lá, a estrela rotativa e a estacionária, tá? Os pedais, laranja, aqui ó, laranja tem 2 pedais, um desse lado, e aqui também tem a opção de colocar mais pedais também do outro lado. Daí vem aqui toda a haste de comando dos pedais, vai lá pro rotor de cauda, tá? O rotor de cauda ali, ele vai mudar o passo e vai compensar o torque do rotor principal. Assunto para um outro vídeo. Coletivo de azul, né? O coletivo, ele parece muito similar a um freio de mão de automóvel, tá? A gente tá falando do esquilo, né? Que é mais comum. Ele é muito similar a um freio de mão de um automóvel. O coletivo, ele também vai lá para as estrelas, né? Estacionária e rotativa, tá? Então vem aqui a haste de comando. Tô falando bem simples para entender. Então, o controle do rotor de cauda de um helicóptero é comandado pelo cíclico, coletivo, manche ou pedais. A imagem ficou bem clara, né? Pedais comanda o rotor de cauda, tá? Cíclico e coletivo vão comandar aqui a cabeça do helicóptero aqui, tá? Tudo que tá aqui no mastro do helicóptero vai ser comandado pelo cíclico e pelo coletivo. Então, resposta certa dessa aqui, pedais. Beleza? Beleza. Uma aqui de aerodinâmica. O vento relativo. Essa daqui é bem confusa, na verdade, porque você fica ali pensando você já tá com medo de não ser aprovado e cai uma pergunta dessa que pode te confundir, você fica ali pensando e fala errado. O vento relativo atua na aeronave com a mesma direção e o mesmo sentido, perpendicularmente à trajetória, perpendicularmente ao arrasto, com a mesma direção e o sentido contrário, tá? Vamos lá. Deixei 3 aviões aqui, cada avião em uma direção. O primeiro está subindo, o segundo está no voo reto e nivelado,
o terceiro está descendo, tá? O que acontece com o vento relativo? O vento relativo é as duas setas que estão na frente, tá? E a seta maior em cima do avião é o sentido do voo. Então elas estão na mesma direção. Direção não é sentido. Direção é a direção, tá? Elas estão, se uma estiver a 90 graus, a outra também estará a 90 graus. Se uma estiver a 85 graus, a outra também estará a 85 graus. Então é a mesma direção. O sentido, o avião está indo para a esquerda, o vento relativo está indo para a direita. Então é sentido contrário, tá? O vento relativo, ele tem a mesma direção, é o mesmo alinhamento do avião. Se o avião está subindo, né, o vento relativo está descendo na mesma direção, 85 graus ali, entendeu? 90 graus é linha reta, né? Vamos pôr uns 65 graus aí. Então, se ele estiver nivelado, 180 graus, aí tá aí o vento relativo a 180 graus e a direção do voo a 180 graus, tá? Então, o vento relativo atua na aeronave com a mesma direção, porém, no sentido contrário. A rotação da aeronave em torno do seu eixo vertical é controlada pelo... Só lembrando, pessoal, eixo vertical, eixo lateral e eixo longitudinal, tá? Já tem vídeo no canal explicando muito sobre isso, os 3 eixos da aeronave, tá? Porém, aqui ele está perguntando qual, né, superfície de comando controla o avião em torno do seu eixo vertical. Se eu tô com o meu avião travado no meu eixo vertical, lembrando, o eixo que ele dá é o eixo que não se move, tá? Se ele der o eixo vertical, eu não posso movimentar o meu eixo. Eu não posso virar ele. Eu não posso virar ele para frente, nem virar ele para o lado. O eixo é fixo. Igual o desenho aqui, colocou uma estaca de madeira. O eixo não se move. O avião vai se mover em torno do eixo, tá? A rotação da aeronave em torno do seu eixo. Não é o eixo que vai fazer a rotação. É o avião, a aeronave vai fazer o movimento em torno do seu eixo. Então, pega uma caneta, o lápis do rascunho lá na prova e fixa. O avião vai fazer um movimento em torno do meu eixo. Daí você pega o lápis e fixa, vertical, beleza? Tá vertical. O lápis não vai mexer. Então, o que acontece? Eu consigo fazer que movimento? Vou pegar um avião que tá preso aqui. Eita, pior que tá travado 2 aviões juntos. Ó, travei, eu não consigo ver a imagem. Deixa eu ver aqui. Beleza. Travei o avião no eixo vertical. Eu consigo comandar ele para frente, para trás? Não, porque o eixo é fixo. Então, teoricamente, o eixo iria junto, né? O eixo não dá. Eu consigo comandar ele rolamento, ó, só de segurar aqui ele já trava, ó, já trava, porque ele não vai, porque o eixo é fixo. Porém, se eu quiser fazer aqui, ó, a guinada, né? Eu consigo, porque o eixo está fixo e o avião vai girar em torno do eixo. Beleza, a gente já sabe que o movimento é a guinada. Mas quem comanda a guinada? Quem comanda a guinada é o flap, aileron, profundor ou leme. Quem comanda a guinada é o leme, lá na deriva do avião, lá atrás, né, no estabilizador vertical, tá? Ele que vai comandar o movimento de guinada em torno do eixo vertical. Lembrando que o eixo não se move. A gente, quando entra na aviação, a gente confunde muito, mas muito, gente. A gente confunde muito esses movimentos. Parece besta. Às vezes você já tá tirando sua segunda, terceira carteira, tá ouvindo eu falar, nossa, você tá falando demais. Mas parece besta. Mas quem tá começando, a dificuldade que tem de gravar os eixos não é brincadeira, gente. Beleza? Bora lá. O movimento em torno do eixo lateral de um helicóptero é feito através da aplicação. Só lembrando, os eixos do avião e do helicóptero são iguais. Vertical é vertical, lateral é lateral, longitudinal é longitudinal, tá? Eu sempre coloco na ponta do nariz o longitudinal. E o lateral é lateral e o vertical é vertical. O movimento em torno do eixo lateral de um helicóptero é feito através da aplicação do pedal, manete, cíclico e coletivo. Bora lá.
o eixo lateral do helicóptero. O eixo lateral do helicóptero. O que que o helicóptero vai fazer? Eu não tenho um helicóptero, mas o que que o helicóptero... Vamos pôr o avião. Ele vai o quê? Apontar para cima e para baixo, né? É picar e cabrar, né? O nome? Picar e cabrar. Certo? Esse é o movimento em torno do seu eixo lateral. Picar e cabrar. Tá? Porque o meu eixo não se move. Tá? Ah, eu quero fazer um rolamento. O eixo, ó, uma guinada. O eixo vai junto, ó. Nesse movimento de cabrar e picar, o eixo não se move. Beleza? Então a gente já sabe que o movimento que ele está perguntando é de cabrar e picar. O pedal do helicóptero, a gente lembra que o pedal ele comanda o rotor de cauda. Como que ele comanda o rotor de cauda, gente? Ele vai mudar o passo aqui do rotor de cauda, né? Tem duas pá aqui, pá do rotor de cauda. Ele vai mudar o passo, né? Aumentando ali a potência do rotor de cauda. Então ele vai comandar o movimento da cauda da aeronave para a direita ou para a esquerda, tá? Compensando que o giro do rotor principal, tá? Então o movimento do rotor de cauda é em torno do seu eixo vertical, tá? Em torno do meu eixo vertical. Rotor de cauda, né? Eu vou colocar força ali, potência na cauda da aeronave, comandando ela para a direita ou para a esquerda. O movimento em torno do meu eixo vertical. Beleza? Então não é pedal. Não é pedal. Manete não existe no helicóptero. Pelo menos nos helicópteros que eu trabalho não tem manete. Tem sim manete de vazão, essas coisas, mas não é comando, tá? Tem manete de vazão ali, de potência, outros tipos de manete. Cíclico. O cíclico tem aqui em cima da aeronave, aqui, vamos pular de imagem aqui. Aqui, ó, tá vendo que tem duas estrelas aqui. Não dá para ver, mas tem duas estrelas. Uma estacionária e outra rotativa, tá? O cíclico, ele comanda a direção desse prato, né? Vamos dizer assim, dessa estrela, né? Eu comando ele para frente, para trás, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? Apenas movimentos laterais, tanto para frente, para trás, tanto para frente, para trás, para um lado e para o outro, tá? Então eu estou fazendo o meu movimento em torno do meu eixo. Quando eu comando para frente e para trás, é em torno do meu eixo lateral, certo? Meu eixo lateral. Se eu estou comandando ele para frente e para trás, é no meu eixo lateral. Se eu estou comandando ele para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, é em torno do meu eixo longitudinal. Mas ele está perguntando o movimento em torno do seu eixo lateral. Bora lá. Em torno do eixo lateral, que é esse eixo aqui, eu preciso comandar o quê? Cauda para cima, nariz para baixo, ou nariz para baixo e cauda, ou nariz para cima e cauda para baixo. Em torno do meu eixo lateral, lembrando que o eixo não se move, tá? Lembrando que o eixo não se move. Às vezes eu vou explicando e eu mesmo me perco na explicação aqui. Então o cíclico, ele é responsável por esse movimento, tá? Ele é responsável por movimento de cabrar, picar, rolamento, rolagem. Ele comanda o helicóptero em torno dos dois eixos aqui, tanto o lateral quanto o longitudinal, tá? Ah, mas e o coletivo? O coletivo, ele vai comandar o helicóptero para baixo inteiro e para cima. Para baixo e para cima. Ele vai mudar o passo do rotor principal aqui, dessa pá inteira aqui. Ele vai mudar o passo através da raiz dela aqui, ó. Ele vai mudar o passo e vai comandar o helicóptero para cima e para baixo, tá? Dando potência ali, subindo e descendo, tá? Então, pedal, comando o rotor de cauda. Rotor de cauda faz um movimento de guinada, tá? E o cíclico comanda o eixo lateral e o longitudinal, fazendo ele rolar, cabrar, picar. Beleza? Beleza. Eu acho que sim. Tá aí, cíclico, o verde. O verdinho. Aí, ó, ele comanda aqui. O coletivo, azul, ele faz o movimento de alteração do passo, que tá aqui em cima. E os pedais, laranja, que comanda lá o rotor de cauda. Beleza?
E acabou. Só isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like. Tá? Foi pouquinha a questão, porque o resto do básico tava fácil. Eu errei duas aqui, mas é porque eu só chutei mesmo, nem li a pergunta direito. E tá bem fácil esse básico aqui. Eu acho que só a primeira era um pouquinho mais difícil aí. Tá? Mas ficou bem explicadinho pra vocês. Beleza? Eu peço desculpa aí se eu me perdi um pouquinho. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Vou tentar trazer vídeos com mais frequência pro canal. Aí eu tô pecando com vocês. Só lembrando que tem um grupo no WhatsApp, tá? O link do grupo tá aí na descrição. Quem quiser é só entrar lá. Será muito bem recebido. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui!